Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns itens do enxoval do Pedro. E esses itens são carrinho de bebê, babá eletrônica, cadeira de alimentação e o berço portátil. Porque, gente, tem resenha de todos esses itens aqui no canal, vou deixar aqui no box de informação para quem tiver interesse em dar uma olhada lá, tá bom? Mas tem muitas pessoas que me perguntam aí nos comentários dos vídeos, né, sobre qual é a condição desses itens depois de todo esse tempo de uso aí, né? Depois de um ano de uso, o Pedro tá com um ano e 3 meses agora. E aí eu decidi fazer esse vídeo para poder falar um pouquinho de cada item, né, do funcionamento deles depois de todo esse tempo aí utilizando. Exceto a cadeira de alimentação, né, que foi algo que a gente adquiriu quando o Pedro estava aí com 5 meses. Mas ainda assim também eu tenho algumas considerações da cadeira para falar para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e agora bora lá pro vídeo. Então, eu vou começar falando sobre o carrinho de bebê. O carrinho de bebê que a gente adquiriu foi o da marca Burigoto, da linha Ryuka. E eu achei, assim, o preço muito bom e a qualidade também excelente, né? Um ótimo custo-benefício, digamos assim. Eu usei muito carrinho de bebê no início de vida aí do Pedro, né, dentro de casa mesmo, porque aonde eu ia, em cada cômodo, fazendo as coisas em casa, eu levava ele no carrinho, né, pra eu poder ficar olhando e interagindo com ele aí. Então, usei muito ele dentro de casa, pra falar a verdade com vocês. Eu usei mais ele em casa do que na rua. Na rua eu saía quase todos os dias para poder fazer um passeio de tarde com ele, no finalzinho da tarde, assim, até mesmo para ajudar na soneca, quando a última soneca não estava querendo sair de jeito nenhum. O carrinho foi o meu aliado aí para conseguir as sonecas do Pedro no final do dia, né? Dava umas voltas aqui na rua de casa. E aí, como a gente diminuiu bastante as nossas saídas, assim, com a chegada do Pedro, eu acabava que não usava ele muito na rua, né? E aí, um desses passeios, né, eu percebi algo que eu não gostei no carrinho. Dentro de casa eu não percebia porque eu não usava alça reversível, né? Não precisava reverter a alça, mas em um desses passeios eu percebi algo que me incomodou. Que foi o seguinte, a gente revertendo a alça do carrinho, quando você vai andar com ele, você não tem tanta mobilidade. Por quê? Ele, no padrãozinho dele, né, a roda da frente, ela gira 360 graus. E a roda de trás, ela não gira, ela é fixa. Então, quando você reverte a alça, acaba que a roda da frente, ela fica fixa, porque a de trás acaba se tornando a roda da frente. E a de trás, ela fica 360. E aí você não tem tanta mobilidade. Me incomodava isso um pouco, principalmente às vezes que eu ia no mercado para poder fazer compra, levava o Pedro ali no carrinho, nos corredores apertados, né, do mercado, às vezes tinha bastante gente e eu ficava muito brava, porque eu tentava uma mobilidade melhor ali com o carrinho e o carrinho travava e tal. Isso me incomodou bastante, assim. Eu acho que poderia ter a opção de travar a roda e destravar para ela ter um pouco mais de mobilidade quando você coloca a alça reversível, né? Quando você usa a alça reversível. Esse foi um dos pontos negativos, né? O segundo ponto negativo é o seguinte, que na resenha que eu fiz eu até tava bem barriguda, né? Foi aí quase no final da gestação. E eu falei que eu conseguia fechar o carrinho e abrir com facilidade. O carrinho é leve para você carregar, inclusive eu demonstro isso no vídeo. Mas, gente, acontece que o carrinho ele acaba se tornando um pouco pesado e a forma de você abrir e fechar ele, que era para mim prática e leve até estar barriguda, né? Com um bebê no colo, tudo fica mais difícil. Às vezes, mesmo com o bebê no canguru, era complicado para eu poder fechar e abrir o carrinho, não conseguia. Então, se você é mãe e pai aí e que depende muito de ônibus para se locomover, depende de ficar andando de Uber e tal, esse carrinho de repente não seria um carrinho tão prático assim para você estar comprando, né? Porque uma coisa é você sozinho abrir, fechar e carregar. Aí, ok, ele realmente é leve e é prático.
mas você fazer isso tudo com um bebê no colo já se torna um pouco mais complicado, né? Foi um ponto aqui que me pegou de jeito também. Tem carro que fica aqui na garagem a semana inteira, mas eu não pego o carro porque eu não tenho carteira e, claro, morro de medo, né, de andar sem carteira por aí. E aí acabava que eu saía com o Pedro sem o carrinho mesmo, no canguru ou no colo mesmo, e deixava o carrinho em casa. Foi por esse motivo até que hoje eu acabei vendendo, me desfazendo do carrinho, porque não estava tendo tanta utilidade pra gente aqui. Depois de um tempo também, o Pedro já não aceita ficar muito bem no carrinho, então a gente tá saindo um pouco mais com ele agora, que ele tá maiorzinho, mas o carrinho acabava ficando no porta-malas do carro quando a gente levava, ou às vezes a gente deixava em casa mesmo, porque a gente sabia que a probabilidade dele ficar no carrinho era mínima, então a gente acabou não utilizando tanto assim. Então, em relação aos pontos negativos do carrinho, são esses, tá? Acho que as pessoas perguntam mais sobre as condições do item, né, do enxoval aí, depois de tanto tempo de uso, mais para saber os pontos negativos mesmo. Mas do resto, assim, super me agradou, eu acho bem bacana, porque tanto o bebê conforto, tanto o carrinho, eles tem como você tirar todo o estofado dele para poder lavar e colocar de novo com muita facilidade. O modelo dele é bonito, a cor dele é bonita. Então, assim, eu super recomendo, né? Mas tem essa ressalva aí, essa questão de que se você costuma muito andar de Uber ou de ônibus, ia acabar se tornando um pouco difícil para você fazer isso com um bebê no colo, pela questão da dificuldade de você desmontar e montar ele e carregar ele, tipo, carrinho numa mão e o bebê em outra. Então, meio complicado assim. Mas fora isso, um ótimo item, um ótimo carrinho, não me arrependo de ter adquirido. A mesma coisa aí pro bebê conforto, tá? Tem gente que não adquire o kit, né? O bebê conforto e carrinho, adquire só o bebê conforto ou só o carrinho. O bebê conforto também é da linha Ryuka, da marca Burigoto. E a gente usou esse bebê conforto até o primeiro ano de vida do Pedro. Quando o Pedro fez um ano, aí a gente trocou pela cadeira, né? Que inclusive eu tô devendo resenha dessa cadeira aqui pra vocês. Mas assim, super serviu a gente, é bem seguro o bebê conforto. A gente usou bastante também todo esse primeiro ano de vida aí do Pedro. Agora vamos para a babá eletrônica, gente. Inclusive, ela tá aqui do lado, né? Tô utilizando ainda, faço muito uso dela, tá? Todo santo dia, gente. Toda soneca e todo sono noturno eu coloco a babá eletrônica funcionando aqui em casa. É um item que eu achei que seria dispensável, mas com certeza teria me arrependido muito se não tivesse comprado, tá? E essa babá eletrônica, o defeito que ela apresentou depois de um tempo de uso foi que eu coloco ela ali no carregador até preencher toda a carga e quando preenche toda a carga eu tiro, dá 10 minutos, ela está pedindo carga novamente. Ela está apitando, avisando que vai acabar a bateria. Então isso me deixou muito chateada, muito mesmo, porque no começo, eu até falei isso na resenha, se eu não me engano, ela durava a bateria aí a noite inteira fora do carregador, né? Então isso tem me incomodado um pouco, porque às vezes eu deixo carregando um tempão aí vou tirar, dá 10 minutos, tá pedindo carga de novo. Algumas vezes eu deixo carregando e aí tiro, aí a bateria dura um tempão, mas hoje, por exemplo, eu não consigo dormir sem deixar ela conectada na tomada durante a madrugada, porque eu fico com medo da bateria acabar, eu não ver o bebê chorar e eu acabar não escutando. Então, todas as noites eu conecto ela na energia, né, para poder ficar carregando ali e eu não correr esse risco. Outra coisa também da babá eletrônica que acabou mudando, né, depois de um tempo, foi a temperatura dela, que ela marcava a temperatura certinha, gente. Ligava o ar-condicionado no 23, 22, marcava 23, 22 ali na babá. E aí agora não, tá meio maluco assim, né, tá bem diferente do que realmente está a temperatura do quarto do bebê. Mas o que realmente me incomoda aí é a questão da bateria. Mas ainda tá tudo funcionando dela, tá bom? As musiquinhas que ela toca funciona, o microfone funciona, tudo ok. Em relação ao monitor, isso. E em relação à câmera, né, que fica lá na caminha do Pedro, também não tem que falar, porque é algo que me incomodava, eu já falei na resenha, né, que é o fato dela ter que ficar conectada na tomada para ela poder ficar ligada, isso até hoje, mas não apresentou nenhum defeito, gente.
Então, esses são os pontos negativos, né, da babá eletrônica aí, depois desse tempo de uso. Tô apresentando pra vocês aqui os defeitos que ela apresentou pra gente. Mas, fora isso também, atende super bem, tem um valor bem bacana também. E não me arrependo de ter comprado ela, não. E o terceiro item, gente, que várias pessoas me perguntam bastante também, é o berço portátil. Vou começar falando então, né, do ponto negativo do berço portátil. A minha única tristeza, gente, com o berço portátil é que eu achei que eu fosse usar ele muito mais do que eu usei. Eu usei bastante, tá bom? Não me arrependo de ter comprado de maneira nenhuma, mas acontece que eu não sei, acredito que tem modelos maiores, só que esse berço portátil, ele não é tão grande, não é tão espaçoso. Ele é um berço portátil e mini play. Mas, por exemplo, agora que o Pedro já tá com 1 aninho, se fosse para eu levar o berço portátil para ele dormir em algum outro lugar, né, que não fosse aqui em casa, vou levar para casa da minha mãe, da minha sogra, a gente vai passar a noite lá. Não daria, porque um bebê com 1 ano se mexe a noite inteira, né? É completamente espaçoso e esse berço portátil ele é meio estreito, né? Eu vou deixar a marca dele aqui, que eu não me lembro direito o nome, tá? Mas eu vou deixar o nome da marca e da linha para vocês saberem qual é que eu tô falando, né? E também tem resenha dele, quem tiver interesse dá uma olhadinha lá. A minha tristeza é só essa mesmo, gente, que eu achei que eu fosse usar mais, mas, por exemplo, agora com 1 ano de idade eu não consigo mais usar, inclusive eu coloquei ele pra vender, tá lá no desapego do Pedro. E aí é mesmo questionamento também pra questão do mini play, porque é muito pequenininho pro Pedro ficar ali brincando. Hoje o Pedro já anda, é claro que se eu enfiasse ele lá dentro ele ia querer sair a todo custo, né, porque ele não para mais. Mas até quando ele estava engatinhando mesmo, acabava se tornando muito pequenininho para ele ali, né? Então, se eu fosse adquirir um berço portátil para o próximo bebê, quem sabe, né? Eu investiria, de repente, um pouco mais num bercinho um pouquinho maior, né? Que aí eu conseguiria usar ele por mais tempo. Mas também tem pessoas que não se importam, falam assim, vou comprar um berço portátil para poder usar aí nos primeiros meses de vida do bebê, igual eu usei aqui durante 4, 5 meses, que a gente fez quarto compartilhado com o Pedro. Todos os dias, né, ele dormia o soninho da noite no bercinho, e aí depois a gente levou pra casa da minha mãe, pra casa da minha sogra, e toda vez que a gente ia pra algum lugar, a gente levava pro Pedro passar a noite, pra não precisar dormir na cama com a gente, porque eu tinha muito medo de fazer como cama compartilhada com ele. Então, acabei aproveitando bastante, mas foi bem aí no começo, nos primeiros meses de vida mesmo, e depois acabou ficando um pouco de lado, a gente já não utiliza mais. E por último, mas não menos importante, vamos falar aí da cadeira de alimentação, né, gente? A cadeira de alimentação do Pedro é da marca Burigoto, tá? Da linha POC. E o que me incomoda nela, gente, eu vou contar pra vocês. Lembra que eu falei lá na resenha que eu quis essa cadeira pelo fato da praticidade, da limpeza e tudo mais, né? E com o decorrer do tempo, né, usando ela aí diariamente, várias vezes durante o dia, eu pude notar que é prática para limpar? Você passa ali uma buchinha, né, com detergente, espirra um álcoolzinho, passa um paninho e ok, já tá limpa porque não tem estofado, não tem nada, então você consegue limpar com facilidade. A parte de cima dela também, que é da bandeja, dá pra você tirar, pra você lavar, mas acontece que a bonita aqui, ela foi escolher a cor polar, né? A cor polar é uma cor branca, vou deixar a foto aqui pra vocês verem, e acaba, gente, que apesar dela ficar limpa, ela acaba ficando manchada. Porque bebê aí, no começo da introdução alimentar, vocês sabem que é uma loucura, né? Até hoje eu vou dar comida pro Pedro e ele cospe comida, ele joga comida, ele pega comida na mão, espalha na mesa, na cadeirinha, enfim, gente, com o passar do tempo, a cadeira vai ficando amarelada, vai ficando suja e é ruim pra você tirar. Tem como você passar ali uma água sanitária, deixar um pouquinho de molho para poder limpar depois, mas acaba perdendo a praticidade, né? Então, se eu fosse comprar a cadeira hoje, eu com certeza escolheria ela de outra cor. E como eu sou das cores mais neutras, eu escolheria a preta. Tem a verde, a rosa e a azul, se eu não me engano, e eu acredito que com o decorrer do tempo acaba tendo o mesmo trabalho, né, para limpar do que eu tô tendo com a polar, que também é uma cor clara. Então tem essa questão aí, né,
Tem a questão também da bandeja de cima, que eu falei isso que já me incomodou desde a primeira resenha que eu fiz dela aqui, né? Que a bandeja, gente, o bebê tira. O Pedro com 6 meses ele já tirava aquela bandeja, porque ela não trava, ela não fixa. Acho que eles poderiam melhorar nisso aí. E outra coisa também é a questão do cinto de segurança, que também perde um pouco a praticidade para limpeza, porque ele é um cinto de pano, né, de tecido. Não tem como você simplesmente passar um paninho para limpar. Você precisa tirar todo o cinto para lavar o cinto, com escova até, porque ele tem umas gretinhas assim e só de você esfregar não sai a sujeira. E demora um tempo para secar, né? E a alimentação do bebê são várias vezes no dia. Se eu tiro em toda a refeição, porque toda refeição suja, não consigo fazer com que seque para a próxima refeição. Então acaba que muitas vezes eu usei aí durante vários dias o cinto sujo mesmo, só tirando o grosso, né, da comida que fica ali. E, enfim, não acho legal. Acho que a marca poderia também investir aí num cinto que fosse mais fácil de limpar, né? Um corino, sei lá, alguma coisa que você passasse o pano, passasse um álcool e já estivesse limpo. E um outro pequeno detalhe, mas não tão pequeno assim, né, é que a travinha do cinto de segurança, ela fica soltando a partezinha, né, que você aperta para destravar. Ela tá soltando e ela tem uma molinha ali, pequenininha, que é um perigo, gente. O bebê pegar aquilo, ou até mesmo aquela pecinha de cima, eu vou fazer um videozinho e vou mostrar aqui pra vocês. E colocar aquilo na boca e a mãe não vê, né? Porque de repente a gente às vezes coloca o bebê ali, coloca o cinto de segurança e fica de olho, mas às vezes você sai por um segundo de perto do bebê com o cinto de segurança fazer alguma coisa, aquela trava sai, o bebê enfia aquilo na boca, se engasga. E assim, um perigo, né? Aqui em casa a gente tem colocado uma fita adesiva em cima, tem tentado pelo menos, mas o Pedro tira até a fita adesiva, gente. Então, esses são meus questionamentos, né, da cadeira de alimentação, mas também não tem só pontos negativos, né? Gosto do design da cadeira, acho bonita, acho material resistente. Tá dizendo que o uso ali é até 15 quilos, o Pedro tá com quase 11. Acho que até com os 2 anos eu consigo usar ela tranquilamente. E, enfim, gente, é isso, tá? Resolvi trazer isso aqui para poder tirar todas as dúvidas de vocês que me perguntam ali na resenha dos vídeos. E se você tiver algum outro questionamento, alguma curiosidade que você queira saber, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Muito obrigada para quem esteve aqui comigo até agora. Um grande beijo para você, até a próxima e tchau, tchau!